Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma live maravilhosa. O nosso convidado de hoje é uma pessoa super especial. Venham assistir. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Não esqueçam de indicar para seus amigos, porque cada convidado que vem aqui, a gente traz uma experiência nova. Deixa eu ver aqui se ele já está por aqui. Josemi. Hoje o nosso convidado é Josemi Lemos. Ele nasceu no Pernambuco, há 19 anos cuidava do gado, da roça, no sítio dos pais, né? Era um garoto ali da zona rural. Mudou para São Paulo em 2002 e foi trabalhando com várias coisas, né? Entre vendedor de fruta, Yakult, né? Quem não lembra, né, do vendedor de Yakult porta a porta? E, no entanto, ele começou a ter uma carreira profissional excelentíssima, né? Que essa carreira profissional dele fez com que ele tivesse a formação, vou falar algumas formações dele para vocês. Graduado em Pedagogia e Letras, é pós-graduado em Literatura Inglesa, Psicopedagogia, Ensino da Matemática, Educação Especial, cursando Contação de História e Alfabetização, Letramento, é autor de 5... Eita, deixa eu só convidar aqui, pessoal, que convidei. Deixa eu ver aqui se ele conseguiu entrar. Autor de 5 livros infantis. Gente, é muita coisa. Então, para eu ler, eu tenho que ler porque eu não consigo decorar. Autor de livros infantis, finalista de prêmios, recebeu o prêmio Cultivista Vozes que Inspiram, recebeu também voto de aplausos e voto de congratulações, foi finalista do prêmio Pluma de Ouro. Todos esses prêmios é super importante para literatura. Tô aqui, Josemi, lendo seu currículo. Tudo bem? Tudo bem, Magnólia? Boa noite para você, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Meu, o prazer é meu de receber o Josemi aqui no MotivaCast. Esse cara, ele conta histórias, ele faz muita coisa, muita coisa. E quando eu estava fazendo a análise, eu conheço o Josemi já pessoalmente, tive o prazer de fazer alguns trabalhos com ele, né, em algumas feiras que a gente esteve juntos, enfim. E a gente tem alguns outros trabalhos junto. O cara é muito bom no que faz. E o que me encantou quando eu estava fazendo a bio dele, ver que é uma pessoa nordestina que saiu ali da zona rural, tem todas essas formações que eu falei para vocês, isso eu não esqueci alguma, e de ler alguma. E ainda conta história e faz esse trabalho maravilhoso infantil com essas crianças. Fala sobre você, Josemi. Bom, você já falou um pouquinho, né? Magnólia, até os 19 anos eu morava na zona rural de Pesqueira, então eu morava fora da cidade, num distrito, e nesse distrito os meus pais tinham a casa e, além disso, eu trabalhava no sítio, então não era só na zona rural, eu morava e trabalhava no sítio também, cuidava de vacas, de plantação de milho, feijão, essas coisas. E sempre gostei de estudar, tanto é que lá, depois de terminar o ensino médio, eu fui estudar na cidade, porque eu não queria ficar no sítio, né? Meu pai falou, olha, agora você já terminou o ensino médio. Eu falei, não, eu quero fazer o magistério. Aí eu comecei a fazer o magistério, eu ficava 1 hora a cavalo para chegar no distrito, depois pegava o ônibus e a gente levava uns 40 minutos para chegar na cidade. Então era mais ou menos quase 2 horas esse trajeto diário para continuar estudando. E eu gostei muito de fazer o magistério. Eu fiz 2 anos. E quando eu vim para São Paulo, 1 ano eu fiz um curso de auxiliar de laboratório, mas deu uns problemas, eu não consegui terminar a parte do estágio e eu ingressei em pedagogia. E a partir daí só foi estudar até hoje, né? Já são mais de 20 anos aí estudando na área da educação. É porque, na verdade, estudar não para, né? A gente não tem como a gente parar. Ainda hoje eu estava falando isso aqui em casa com minha esposa.
não tem como pararmos de estudar, porque é uma consequência, né? Escolhemos uma profissão, tem que estudar a vida toda sobre as atualizações daquela Isso. profissão. Ou quando chegamos numa determinada idade, queremos fazer uma transição de carreira. Então, assim, são vários pontos que a gente não para realmente de estudar. E como você se sente hoje, Josemim? Você saindo, né, de um trabalho ali com gado, né, com frutas. Eu vi que você em São Isso. Paulo você foi vendedor de frutas, né? Um feirante ali, vamos falar assim. Como você sente hoje, 20 anos após você começar a estudar e mudar a sua realidade, né? E ver o seu nome em vários prêmios de Nossa, literatura. é muito gratificante, né? Além de ver nos prêmios, ver saindo em vários jornais, né? Então é muito legal isso, né? É um reconhecimento do trabalho e do esforço que a gente teve, né? Toda essa parte que eu trabalhei na banca de frutas, que eu vendia yakult, eu também vendia cocada, quebra-queixo num carrinho que eu empurrava na rua, também tudo isso para ajudar a pagar a faculdade. Então, não era uma coisa fácil, não sobrava dinheiro, por exemplo, para ir para uma festa, para uma balada, não tinha. Só pagar a faculdade. Pagar a faculdade há 20 anos atrás era muito difícil, porque a faculdade era mais. A pedagogia era um curso que era mais caro do que um salário mínimo na época. Nossa. Então, era muito suado para ter esse dinheirinho. Eu até levava cocada para vender na faculdade, que as meninas ficaram sabendo, aí falava, traz, porque a maioria da turma era mulher, tinha dois, três homens, traz a cocada pra gente, todo mundo morrendo de fome, depois do dia inteiro de trabalho, então eu levava cocada, vendia cocada, e assim a gente foi conseguindo fazer ali a primeira graduação, foi bem difícil. Eu fico analisando assim, e são essas histórias, cada história que vem, cada pessoa, cada convidado que vem aqui no MotivaCast, falar um pouquinho da sua história, sempre traz algo novo e algo que nos motiva e que nos cativa. Porque assim, você vê a dificuldade, quase um valor de um salário mínimo para pagar uma faculdade para uma pessoa que tem poucos recursos, né? Então você tem que ser É. realmente disciplinado, né? E destinado, assim, eu vou terminar esse curso de qualquer jeito. É que às vezes eu sinto falta hoje em algumas pessoas nos dias atuais. Porque assim, eu acho que isso tem a ver com ser nordestino. Porque normalmente o nordestino ele é muito destinado. Ele tem naquela mente, porque a maioria dos nordestinos, a maioria ou vem de cidades pequenas para cá, né, para Sim, São Paulo, ou eles vêm da fazenda, né? Vamos falar assim, da zona rural, e eles não querem voltar para aquilo. E eles têm que vencer, e eles têm na mente dele que é vencer ou vencer. E eu acho que as maiores histórias, no meu caso, que eu conheço, são pessoas realmente de fora. São pessoas que vêm de outros estados para trabalhar e vencer. E eu vejo em você isso, né, muito notório, e até mesmo porque os eventos que nós participamos, eu sempre vejo você lá no horário, sempre cumprindo as suas responsabilidades, assim, eu acho magnífico. E é isso que faz o diferencial, essa disciplina, né, o rigor ali dos compromissos, isso é excelente, né? Então a gente tem que se orgulhar muito da nossa história, né? sim. E assim, você fala isso, Magnólia, muita gente que sai, principalmente das áreas do Nordeste que estão ali próximas do sertão no sertão, são pessoas que trabalham muito e assim, é um trabalho muito sofrido, né? Então, a minha família, assim, nós trabalhávamos para o nosso sustento. Então, eu não trabalhava para outra pessoa, então era da minha família. Então, Sim. eu já era tipo um privilégio, mas era tipo assim, tem que trabalhar todo dia, acordar às 5 e ir até 8 da noite. Então, não era fácil. Então, para outras pessoas ainda era mais difícil, você trabalhava para outras pessoas, né? Mas a gente que trabalhava no sítio era, por exemplo, no verão, era muito difícil. Às vezes acabava a água no sítio, você tinha que levar o gado para tomar água em outro sítio, ou você buscar água em outro sítio.
E era o Nossa, dia inteiro trabalhando, tinha que dar ração, buscar água, tirar o leite. Então, quando a gente vem para um trabalho aqui, por exemplo, eu sou professor, gosto do que eu faço, eu me entrego para isso porque, assim, é muito mais leve do que o que eu tinha. Eu adoro o sítio, adoro os animais, mas era algo muito sofrido. sim. É Porque só, é um negócio que não tem férias, não tem final de semana, é direto, né? Então, quando você falou dessa determinação, o primeiro ano foi muito difícil na graduação, aí no segundo ano eu consegui um estágio em São Bernardo, aí ficou um pouco melhor. Então eu trabalhava o dia inteiro em São Bernardo numa escola e à noite ia para a faculdade. Mas quando chegava o sábado e domingo, eu ia trabalhar em outras coisas. Eu ia ficar com o meu cunhado na banca de frutas. Eu, eu cheguei a trabalhar no caixa do açougue também nos finais de semanas. Eu arrumei outro estágio que era no final de semana, que era um projeto para o ensino médio para jovens e adultos, que era um projeto do Estado. Então, às vezes eu trabalhava, às vezes não, um ano pelo menos, de domingo a domingo direto, com a educação antes de ser professor. mas é Então, isso. Quer então resu- assim, Pode falar. quando a gente quer muito uma coisa, né, é muito cansativo, mas assim, depois a gente tem um pouco mais de refresco, né? Então a gente precisa lutar pelo aquilo que a gente quer, né? Eu sempre falo, né? Quer resultados diferenciados? Fazer a mesma coisa não vai te levar ao extraordinário, né? Sim, sim. Então, a gente precisa sim fazer coisas diferenciadas para que possamos termos resultados diferenciados. E como que foi? Foi ali, pedagogo, trabalhando com a criança, e como que foi escrever livros? Então, é aquela coisa de estar preparado que eu sempre falo para meus alunos, para os meus filhos, para minhas sobrinhas, que você precisa estar preparado, né? Então, eu não estava preparado para ser escritor, mas eu estava fazendo diferente, né? Aqui em São Caetano, quando eu entrei há 13 anos atrás, a gente podia pedir para os pais comprarem um livro que a gente ia trabalhar com as crianças. E numa dessas escolhas, eu peguei um livro que era de um amigo de uma professora que trabalhava com a Clarissa. Eu não conhecia ela, eu sabia da existência dessa professora, hoje ela é minha amiga também. Uhum. E a Clarissa ganhou o livro, eu gostei do livro e eu adotei para a turma. Eu e as minhas duas colegas professoras que tinham um quinto ano. Começamos a ler o livro, um livro muito emocionante, é o Diário do Erasmo, do Robson Cue. Inclusive, eu estou lendo, terminando amanhã, esse livro com a minha turma desse ano. É um livro emocionante que as crianças elas choram demais na parte lá que um cachorrinho morre. Então, é muito lindo. Ah, É um livro que trabalha com sentimentos e com o descobrir, com o novo. Então, o cachorrinho aprende muitas coisas. E quando nós terminamos o livro, é, entramos em contato com o escritor sim. e convidamos para ele ir na escola. Então, ele foi na escola, fez uma tarde de autógrafo, conversou com as crianças. Era só com a minha turma, mas ele falou com a turma inteira, com a escola inteira naquele dia. Foi muito bacana. E depois disso, organizou uma coletânea e ele perguntou se as outras professoras, tinham interesse em escrever, que era Contos para um Futuro Melhor, contos de inclusão. Então, como eu tinha já experiência com inclusão, então eu criei 2 contos e eu encaminhei para essa organização. E os meus contos entraram ali. Fiquei muito feliz, ia ter lançamento, mas veio a pandemia e aquele sonho ficou meio ali adormecido, porque o livro ficou parado, né? Então, eu não me considerava escritor. Só tinha feito os 2 contos, estava no livro, mas tudo bem simples assim. E num encontro lá na Biblioteca Hans, que eu sempre participo, então organizou um evento, e na época eu e a Clarissa, na pandemia a gente ficou mexendo com suculentas, vendendo suculentas, fazendo arranjos de suculenta, então nós fomos lá com as suculentas, e ele fez um crachá para mim como escritor. Eu falei, ó, você fez o crachá errado, eu estou vendendo planta.
Ele falou, mas você é escritor. Aí aquilo ali ficou na minha cabeça e aí eu comecei a fazer o primeiro livro, que foi As Descobertas de Maricota. Meu, que legal, né? Mas assim, ó, para você ver como que são as coisas, né? A pessoa fez lá um crachá, te dando o título, né, de escritor. Sim, Olha a importância. Você, embora tivesse já escrito algo, você não se sentia um escritor, né? sim. Não Para se mim era algo muito enquadrava, né? distante, né? Algo distante, né, ainda. Então, Mas o start de um olhar, né, de uma pessoa externa, despertou em você a que realmente você é um escritor, e aí começou a pensar como um escritor, que aí vem a isso. criatividade. Hoje você tem 5 livros, né? 7. 7. Ih, 7. Agora é 7 7, livros. tá saindo um agora, fresquinho. Ai, que ótimo. Vai lançar na Bienal desse ano? Sim, sim. Ah, então ótimo. É, quais são os livros que você tem, Josemi? Todos são infantis? Então, eu Eu, tenho, eu conheço os 10 monstrinhos, tenho As Descobertas de Maricota, que é infantil. que é o primeiro. Isso. Depois veio A Festa da Filó. A Festa da Filó tem continuação, então tem o 2. Ai, que legal. Tem um que eu fiz com o Jorge. Ele fez as ilustrações, Brinquedos e Brincadeiras, Leitura e Diversão. Uhum. Quem é Tem Jorge? um. Jorge é o meu filho. Ah, sim. Ele agora está com 7 anos, mas na época tinha 5. Os 10 Monstrinhos. Sim, esse é bastante premiado, né? Os 10 Monstrinhos, no ano passado, ele ficou em segundo lugar no prêmio Pluma de Ouro, como melhor livro infantil, e esse ano ele está na final do Prêmio Ecos da Literatura, como melhor livro infantil também. Só que o Legal. resultado só no mês que vem. Ai, ansiosa. Mas é primeiro, segundo ou terceiro. Um dos três está garantido. Ai, que ótimo. Eu fiz um, que eu não tô com ele aqui também, que é baseado na história dos meus pais. Eu fiz 2 poemas narrativos. Então é um Uhum. livro bem emocionante, bem interessante. E o próximo é esse daqui, Contos de Mistério. Eu fiz com a minha filha Mariana. Então os contos, nós dois fomos conversando e construindo as narrativas juntos, baseados em algumas situações que eu vivi lá no Nordeste quando era jovem. E aí eu trouxe em forma de contos de mistério, que é algo bem interessante. Esse já encaixa no infanto juvenil. Interessante. Esse é o que você vai lançar, né? Fazer o lançamento. Isso. Esse já vou trabalhar com ele na Bienal da Bahia. Então vou para lá no dia 19, agora de abril. No final do mês eu estarei em Poços de Caldas, na Flipossos. Sim. E em maio, dia 9 de maio, na Martins Fontes, lá na Paulista, a gente vai fazer um lançamento lá. Já está convidado em Magnólia. Pode deixar, gente, eu vou, né? Aí depois o pessoal fala assim: ai, você vai em muitos eventos. Como? É assim, é um que é escritor que fez o lançamento aqui, o outro lá é o pessoal da Bienal. Então a gente fica com muitos eventos para, né, para Sim, visitar, sim. prestigiar, porque é super importante. Todos esses livros que você faz, eu observei alguns em algumas exposições, eu vi que é muito bem desenhado, né? É um livro que é de boa interpretação para as crianças, é muito apropriado mesmo ali, né? Que eu sempre tenho muito cuidado quando eu trago alguém aqui para poder falar do trabalho dessa pessoa, sem para que realmente seja uma indicação, né? Sim, E sim. e você faz o trabalho de contação de histórias, né? Aí eu vi outro dia lá, tinha fantasia, tinha um monte de coisa. Então, quando eu fiz o livro A Festa da Filó, eu comecei fazendo a leitura, indo nas escolas, né? Então,
eu comecei a pensar em coisas para deixar mais interessante essa contação. Então, eu tenho uma capa, tenho uma galinha, tenho o cestinho do ninho dela. No começo eu levava os balões, só que assim, dava muito trabalho levar muita coisa. Então, o balão eu tirei da minha organização. E quando eu fiz a festa da Filó 2, aí eu já pensei na contação de história. Então, eu levo um saco de presente com os presentes que ela ganhou e eu vou ali mostrando para as crianças o que está ali retratado no livro. Quando eu fiz os 10 monstrinhos, eu tive a ideia de pegar um jaleco, meio que... Eu queria um marrom, mas não achei. Então, pintei o jaleco, joguei tinta lá, fervi. Ficou manchado, mas saiu do branco. E tem os monstrinhos no jaleco, na parte de dentro tem os planetas por onde esses monstrinhos passam, tem a caixa preta, tem um monstrinho que a gente fez aqui também maior. Então, são alguns elementos que vai deixando essa parte da contação mais interessante, né? Sim. A contação de história, ela também foi surgindo na minha vida assim como escritor, não foi algo que eu planejei, eu não tinha sonho de ser escritor, nem de contador de histórias. Mas, assim, eu sempre gostei de ler muito para as crianças, tanto é que os meus livros preferidos são infantis. E eu gosto de fazer a leitura em alguns momentos e mudando o tom de voz. Então, em alguns momentos, dependendo do conto de mistério, dá aquele suspense ou eu assusto. Então, é bem legal. Então, eu estou estudando, eu assisto muitas contações de histórias, porque a gente vai pegando ali nos colegas alguns elementos que dá para a gente melhorar na nossa prática, né? Então, é muito importante estudar, isso é um estudo de campo, né? Então, além de estudar para dar aula, eu estudo também para melhorar a minha escrita, a minha contação de história, e é muito bacana isso. Porque contar a história, quando a gente. Quando a pessoa não tem um conhecimento sobre um contador de história infantil, imagina que ele chega lá e faz igual que a gente fazia com as crianças. Lê a lição, a Isso. história para eles dormir. Não é assim. Tem toda uma ênfase, né? Tem toda uma fala ali, uma emoção que se coloca naquelas falas. Porque é isso que encantam as crianças, né? E você faz contação de história, por exemplo, te convidam para uma escola, aí você vai também fazer contação quando você tem disponibilidade? Isso, eu e a Clarissa, nós criamos um projeto que depende das escolas para que ele aconteça, né? Que é Escritores na Escola, porque assim como eu tive a oportunidade de me tornar escritor conhecendo um escritor, Sim. nós acreditamos que as crianças tendo essa vivência vai aproximá-las mais dos livros, né? Então a gente procura, na medida do possível, ir nas escolas que nos convidam. Então, basicamente todas que nos chamam, a gente está indo fazer essa contação. Uhum. Inclusive, a gente foi nessa semana numa escola e uma das pessoas da escola achou que a contação era só pegar o livro e ler. A gente falou, não, não é isso, a gente vai trazer elementos, né? Nós fizemos uma contação do livro da Clarissa, que ela tem lá contando com os animais, que são animais da África, e eu Esse é peguei legal também. um texto que é da Tromba do Elefante, que é uma história africana. E Uhum. aí eu passo a contação dessa história da Tromba do Elefante, que tem relação com o livro dela. Então ela faz a mediação de leitura e eu faço ali junto com ela essa contação de histórias. Então é algo bem legal que a gente põe música no meio, com as rimas, então as crianças se divertem bastante. Ah, imagino o quantos que elas ficam eufóricas, né? Mas a gente ainda acha muita resistência de alguns lugares, né? Porque assim, nós conhecemos muitos professores que estão em muitas escolas, então a gente sempre está colocando nas redes sociais, olha, leve um escritor na sua escola, né? Por enquanto a gente não cobra, né? A gente está indo de graça, assim, nessas mais próximas, né? Então, Sim. porque a gente divulga o trabalho, a gente tem essa ligação com as crianças, então é importante para a gente, né? Mas ainda tem uma certa resistência deles abrirem espaço para a gente entrar. Mas é muito legal quando a gente reencontra pessoas de 10 anos, 12 anos atrás que já trabalhou com a gente, que esse ano aconteceu bastante, graças a Deus, e as pessoas estão nos convidando para ir nas escolas.
Ai, que Até para maravilha. formação de professores eu fui fazer contação numa parada pedagógica e foi num lugar bem distante, ficava umas 2 horas de carro aqui de casa, Aham. mas assim, foi um encontro assim fantástico. Ai, que ótimo, né? Porque contar história talvez a pessoa que não seja pedagogo ou não tenha um conhecimento sobre educação infantil não entende que a contação de história faz a criança fixar, né? Sim. Ela aprende muito rápido porque ela decora a historinha, então ela acaba a didática, né, da contação de história com o conteúdo, eles vão aprendendo muito e eles decoram aquilo. Por isso que a criança ela não fica com uma musiquinha mó tempão e Sim. fica com aquela musiquinha e fica com aquela musiquinha. Você fala, não aguento mais essa música. E a criança cantando aquela música. Por quê? Eles têm o pensamento é muito rápido, então eles decoram, que é na linguagem que eles compreendem melhor, e aí eles decoram, e aquele aprendizado que foi ensinado ali, que alinha contação de história com o aprendizado, fixa por muito tempo. E eles não Isso. esquecem mais. É porque a primeira parte que ele se desenvolve é essa questão da oralidade, né? Então, eles estão acostumados desde sempre a ouvir as histórias, eles estão aprendendo ouvindo tudo que a gente fala, né? Então, quando você chega com um lúdico ali, com uma narrativa, eles vão construindo essa narrativa também. Então, isso é muito importante para depois, quando eles forem para a parte escrita, eles já sabem essa questão do enredo, né? Como começa uma história, como termina uma história. E se eles são bem trabalhados na primeira infância, eles não vão sofrer tanto depois, quando eles precisarem escrever, porque eles já vão estar inseridos nesse meio, né? Uma coisa também importante, Magnólia, que às vezes a gente está nos eventos e a gente vê as crianças querendo o livro e os pais falando que eles são muito pequenos, que eles vão rasgar, ou que hoje não, e aí a criança não pega um livro, depois aparece com um bonecão. Então, a questão da prioridade, né? Então, nós sempre estamos falando, eu e a Clarissa, essa questão de você dar o livro para a criança. Você vai orientando, olha, tem que usar assim, não pode rasgar. Pode ser que rasgue, pode ser, mas se você não der, depois ele não vai querer quando ele tiver 6, 7 anos o livro, porque ele não vai ter esse hábito de manusear esse material. Então tem que oferecer para eles pequenininho. E tem alguns amigos que eles pegam os meus livros e dão para os sobrinhos, para os filhos, e eles mandam os vídeos das crianças com 2, 3 anos contando a história da Filó. É muito bonitinho. E assim, outro dia eu observei um desses eventos de contação de história, aí a criança pegou o livro, ela não sabe ler porque ela é muito pequena, de cabeça para baixo, e ela olhava a imagem e ela ficava contando a história do jeito dela. Sim, Aí eu achei, falei assim, nossa, mas tão pequenininho, olha que bonitinho, de cabeça para baixo o livro e contando. Você tá o quê? Estimulando o cérebro, porque uma criança hoje de 7 anos que já tem uma consciência acha que vai querer ler um livro se ela não tem contato de pequenininho? Não vai é, querer. é muito Ela vai querer complicado. jogar videogame, né? Então, é importante, eu acho que é importante para o aprendizado, é importante também, o Josemi, que muito não se fala, mas, por exemplo, a contação de história, os pais vão com a criança ali, aprendeu a história. Eles podem fazer também do jeito dele para os filhos, então eles vão ter uma proximidade com seus filhos. Aí Isso. aí a criança vai falar assim, mas ele não falou isso, não é? É que eles são muito atentos, né? Exatamente. Então, eu acho que é super importante essa questão da contação de história. Eu gosto bastante, né? Porque quanto mais a criança ela aprende lá desde a época da contação de história e ela começa a ler, ela se torna com um conhecimento muito rico, né? A viagem em si. E cada criança, ela escolhe ali, depois que ela cresce, ela escolhe uma linha ali que ela quer de leitura, né? Sim, sim. E isso é maravilhoso, assim. Outro dia eu vi seu filho lá, tinha uma sua sobrinha no evento, eu falei assim, olha que legal. Eles trazem as crianças. Então é um meio que a criança já está acostumado. E Inclusive,
Inclusive, na escola que eu trabalho, nessa semana está tendo várias ações culturais. Então, tem contação de história, tem oficina de circo, um monte de coisa assim diferente. E eu estava conversando com uma professora que eu estava observando as crianças tudo eufórica e o Jorge estava lá mais quietinho. Aí a professora, é porque ele já está acostumado nesse universo, então para ele não é algo assim tão extraordinário, né? É algo comum, porque ele participa de várias ações desse tipo, né? A gente tenta Exatamente. incluí-los, né? A gente Sim, está fazendo o nosso trabalho. é interessante, assim, eu acho que as crianças elas precisam muito disso e nós adultos precisamos também divulgarmos isso, divulgar que existe um trabalho, existem profissionais que fazem contação de história, que fazem diversos trabalhos com nossas crianças, né? Que é a esperança do mundo aí, nossas crianças. E você vê em algumas escolas nem eles sabem a contação de história, esperam que vai ser só a leitura ali, né? Sim. Então, ó que interessante. Ô, Josemi, e conta pra gente o que que é mediações de leitura, que A você media faz também. A mediação de leitura, assim, é uma leitura que você faz conversando com as crianças sobre essa leitura. Então, a Clarissa, quando ela vai fazer lá dos animais, então ela vai perguntando: olha, vocês conhecem os animais da África? Aí eles vão conversando. Aí ela faz assim: como que o leão faz? Aí eles imitam o leão. Então, vai deixando essa leitura mais dinâmica, não é uma leitura direta. Entendi. E assim eles fixam também, né, a história. Sim. Vão brincando. O texto dela é um texto de rimas. Então ela vai. Tal palavra rima com o quê? Então vai pegando os conteúdos que a gente trabalha dentro dessa brincadeira e vai levando eles para uma aprendizagem que ali eles não estão esperando, né? Mas eles estão aprendendo. Então dá para fazer nisso. Nos contos de mistério, dá para a gente dar uma parada e conversar. O que será que vocês acham que vai acontecer agora? Então, levanta hipóteses com eles para ver se essas hipóteses vão ou não se confirmar. Então, existem vários tipos de leitura. Eu e a Clarissa, nós temos um quadro dentro do grupo que nós fazemos parte de Café Arte e Movimento, que nós gravamos um vídeo uma vez, duas vezes por mês, falando sobre as estratégias de leitura. Então, no ano passado, nós falamos dos pais, como eles podiam ajudar essas crianças, e nesse ano nós estamos falando como os professores podem trabalhar de forma diferente. Então, a leitura compartilhada, a mediação de leitura, a contação de histórias. Então, a gente está dando umas dicas daquilo que a gente sabe que dá certo. É interessante, né? E você encontra bastante desafios nessa área para a lidar com a criança, seja na escola, né, como um professor, ou como contador de história. Você encontra barreiras ou desafios? Então, a primeira barreira, Magnólia, que eu tive que enfrentar foi de ignorar algumas coisas. Porque na sala de aula, quando eu estou fazendo a leitura com eles, conversando com eles, eles estão mais atentos. Às vezes, nós estamos fazendo a contação de história num evento literário e as crianças, elas estão se movendo, elas dão as costas, elas viram, dão cambalhota. Então, elas Sim. estão naquele espaço livre. Então, no começo, isso me deixava muito angustiado, assim, eu me sentia muito mal, me cobrava muito porque eu não conseguia a atenção deles. E aí eu fui percebendo, observando outras apresentações, que isso é normal. Então, a gente, como contador, precisa continuar a história. Uhum. Não vai parar porque o fulaninho tá dando as costas, tá mexendo no outro. Você continua. Isso que eu percebi, isso porque a gente não fica sofrendo, porque a gente acha que a gente não está fazendo algo legal. Mas às vezes é o jeito da criança ouvir, às vezes ele está ouvindo de costa, deitado. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa de quando você vai fazer uma palestra, no meu caso. Se Sim. às vezes a pessoa não vai virar as costas, mas ela tá ali mexendo no celular, aí você fica pensando, ai, será que não tá bom? É. Né?
E você não pode parar, você tem que continuar, continuar. E aí, com o tempo, eu entendi que algumas pessoas ela têm um hábito mesmo, ou por falta de educação, ou por vício no celular, e ela fica ali no celular. Ou também está atendendo uma emergência, não sei. Aí depois você vai se acostumando, mas no começo eu ficava muito assim. Falei assim, acho que será que não tá bom? Será que eu não falei algo legal? Aí eu falei assim, nossa, mas é tão coeso o que eu falo? Como assim? Aí depois você fica meio assustada, assim, né? Será que não tá bom? Mas a gente vai aprendendo com isso, né? Porque assim, nós estamos no campo novo, né? Então a gente precisa entender como são essas pessoas, como que essa informação chega para elas. A gente nunca vai garantir 100% em nada do que a gente faça, né? A gente tenta, mas a gente precisa, assim, que nem manter o foco e continuar, porque tem uma maioria que está ali atento, esperando você chegar ao final, né? Sim. Você, como um escritor, principalmente de obras até agora o infanto-juvenil, né? Que é a novidade, o restante Aham. são infantis. Você tem algum tipo de apoio? Porque, por exemplo, os autores, no meu caso, motivacional ou qualquer uma outra vertente que eu venho fazer, a gente não tem apoio para escrever, a gente tem que fazer tudo por nós mesmos e tem que se virar. No seu caso, por ser infantil, você tem algum tipo de apoio público, algum Uhum. recurso fora os seus próprios? Estamos no mesmo barco. Os recursos são todos meus, né? Então, até esses dias eu vi uma escritora fazendo um vídeo bem interessante, falando que de separar um pouco o investimento do livro do que a gente ganha do nosso trabalho que sustenta a nossa casa, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai investir muito em livro e às vezes pode faltar em casa, né? Então a Sim. gente tem que ter esse cuidado. Todos os livros são de formas independentes, né? Todos eles eu fiz pagando, são os meus recursos. Assim como você, nós imprimimos os livros na gráfica, pagamos e depois a gente vai fazendo a divulgação e tentando vender, né? Então, nós contamos com o apoio de familiares, amigos para divulgar, para vender e a gente vai tentando. Nesse ano eu me inscrevi num projeto Uhum. no edital da Lei Aldir Blanc, Sim. mas assim, foram 399 projetos para 10 vagas. Não saiu ainda o resultado, mas é difícil, né? Mas eu estou tentando. Porque na verdade, nós, eu sou motivacional, né? Então, continuamos tentando, seguimos em frente, vamos à luta, firmes. É, Porque se nós eu acho que assim, ó, o escritor, assim como qualquer uma outra profissão de sucesso, você tem que ser muito persistente. E você tem que gostar muito do que você faz. Porque você percebe que temos que fazer diversas coisas para mantermos ali os nossos livros em evidência, para mantermos ali as impressões. Vendemos por conta, né? Hoje a gente já não vende mais, ficamos presos à editora. O Josemi, ele tem uma editora também, né? Então, a gente já criamos a nossa editora para não, para poder os custos ficarem menores. sim, Porque a gente tem que vender, conversando, nos eventos que a gente vai, nos sites, né, comerciais, mas também em, pelos nossos próprios recursos, porque não temos esse apoio. Então, nós gostamos muito do que fazemos. Outro dia a pessoa falou assim para mim, nossa, mas você escreve, tem algum patrocínio? Eu falei, tenho, Jesus, né? é, Porque assim, a gente não tem patrocínio e a gente tem que fazer acontecer. Eu, por exemplo, as pessoas já estão cobrando, e o próximo livro? Eu tô com 2 livros prontos para sair. E aí, pessoal, e os próximos livros? E os próximos livros? Cada vez que a gente vai fazer livros, são investimentos, né? Esse ano eu pretendo lançar 2 na Bienal, assim como você vai lançar o seu, e talvez até consiga escrever outro até lá, a gente não sabe que a Bienal vai ser em setembro.
Mas é tudo recursos próprios, gente. Não é fácil a vida do autor. É por isso que se torna tão seleto, por isso que poucas pessoas escrevem, né? Sim. E outra coisa, né, Magnólia? Assim, a gente também vai aprendendo com os grupos que a gente participa, né? Sim. Então, até o começo do ano passado, eu não participava de nenhum evento, assim, fora da biblioteca, lá no Tatuapé, que eu sempre participo lá dos eventos. Então, Uhum. quando eu comecei a participar, a gente vai abrindo, expandindo os nossos horizontes, a gente vai conhecendo outras pessoas, a gente vai vendo outras coisas, e com isso a gente vai aprendendo muito, né? Então, às vezes tem os escritores que chegam assim, ai, como é que vocês fazem? Vocês fazem, nossa, o livro de vocês nem é tão caro, tal. Aí a gente, porque a gente faz de forma independente. Ah, mas olha, eu faço aqui pela editora, só que eu tenho que vender o livro que eu fiz pela editora. E aí sai quase o dobro do preço, né? Então, para você ter que vender algo caro é mais difícil ainda, né? Então, eu já comecei nessa linha independente. Eu tentei ir para uma editora, só que os custos que eu ia ter com a editora seria mais alto do que eu produzir os livros por conta. Então, eu não Exatamente. quis. É por isso que eu também saí. Você vai fazer independente, é a melhor coisa pra gente, porque assim, a gente tiver que vender, gente, a gente vai vender de qualquer jeito, porque a gente tem conexões. A gente tem uma rede, né, de eventos, a gente tem. Então, assim, a gente vai vender por conta, é a melhor coisa. Hoje, o trabalho que eu trago com a minha editora, de o quê? A pessoa fazer o livro, imprimir e ela vender com um custo mais acessível, foi pensando exatamente o que eu sofri lá atrás, né? Preços absurdos, lucro mínimo e ainda tinha que vender. Hoje eu trago um preço diferenciado, eu trago alguns projetos exclusivos para algumas pessoas, justamente por isso, pensando na dificuldade que foi lá. A pessoa quer escrever um livro, ela não tem condições financeiras, como que ela vai fazer? Então eu vou tentar fazer no menor custo possível, né? Para que ela consiga, sim, ela vai levar o nome da editora, assim como você tem a sua também, mas ela vai conseguir fazer o tão sonhado livro dela, né? Então, eu acho que a gente precisa de mais incentivos no nosso Sim, país sim. para os escritores, porque tem muita gente boa, mas não sabe nem como que faz. Como que eu escrevo um livro? Como que eu vou divulgar? Aí a pessoa vai lá pesquisar, vai nas editoras grandes, e aí é onde ela não tem dinheiro. Ela fala, ai, não vou fazer porque é muito caro. E assim, esses projetos que tem, eu fiz esse que eu te falei, mas assim, é muito difícil. Então, uma pessoa que está começando o primeiro livro ali sozinho não vai conseguir. Porque eu e a Clarissa, a gente está junto, a gente conversa bastante, a gente pesquisa. E nós ficamos 2 dias para fazer o projeto dentro do site. Porque era muito difícil, eram muitos detalhes. Você tinha que fazer o plano orçamentário, você tinha que descrever o seu projeto, como que você vai desenvolver esse projeto. Então, não é algo tão simples, né? E aí a gente vê lá pessoas famosas que conseguem esse projeto basicamente todo ano, porque já tem o nome, que isso também é levado em conta, né? Sim, Mas também tem essa questão de já ter ali uma prática. sim. Então, quanto mais a gente participa de grupos, de eventos, a gente vai aprendendo mais. Hoje você tem esse conhecimento sobre a produção do livro porque você já passou por várias experiências e conversou com várias pessoas sobre isso, né? Então a gente precisa sair da nossa casa e ir para o mundo, ir para os eventos, mesmo que seja um pouco cansativo às vezes, mas é nele que a gente vai fazendo conexões, né? Conhecemos pessoas, exatamente, conhecemos pessoas, experiência, compartilhamos, né? E recebemos essas experiências e é o que nos ajuda. Nós precisamos darmos a mão e seguir em frente, né? Não tem jeito, não tem jeito. Josemi, é sempre muito bom falar com você. Tem muita coisa, assim, é muito conhecimento, são muitas formações. Eu poderia escolher qualquer uma das suas áreas para poder a gente falar sobre esse assunto, assim, sobre determinadas áreas. E eu sei que sempre seria um sucesso, né? Hoje a gente veio falar aqui, né, voltado mais aí para o infantil, mas que conselho você daria aos jovens que enxergam realidade?
que enxergam realidades simples e sonham em crescer na vida. Pessoas assim como você, que veio lá do Nordeste, pessoas que estão aqui nas grandes capitais e buscam oportunidades e não sabem nem como se virar, infelizmente. E que conselho você daria para essas pessoas? Primeiro, assim, você tem que ter vamos dizer, uma meta, né? Um foco. Sim, Mas assim, a gente não pode esquecer da nossa rede de apoio, né? Família, amigo. Então tem o pessoal que sempre está ali junto com a gente, né? Não só hoje. Então, na época lá que eu estudava, minha irmã, meu cunhado foram super importantes ali para que eu conseguisse terminar. Depois veio a Clarissa, os meus pais sempre apoiando no que era possível. No meu caso, eu também tenho a questão da religião, que também é importante para a gente cuidar da mente também, né? Não só do corpo, né? sim. Então, tem várias vertentes que faz a gente conseguir chegar no nosso objetivo, ou pelo menos trilhar até ele, né? Às vezes a gente não chega lá onde a gente queria, mas vai parte dele, né? Então, é importante a gente ver as pessoas que estão ali em volta da gente que vão fazer a gente ir para frente, né? Sim, Porque também tem pessoas que não querem que a gente saia do lugar. Então, a gente tem que visualizar quem está junto e se apoiar junto com essas pessoas para ir para frente, não se apoiar nelas, né? Para ir junto. é isso. A Clarissa, ele falou várias vezes a Clarissa. A Clarissa é a esposa do Josemi, né? Uma pessoa maravilhosa, tive o prazer de conhecer. E eles trabalham juntos, né? E isso é uma bênção, né? Quando um casal trabalha junto, porque um compreende os desafios do outro, né? E podem Sim. se ajudar e se motivar, né? Josemi, é sempre muito bom ter oportunidade. Hoje eu aprendi bastante com você. Hoje eu aprendi aqui com um diferencial que não normalmente não é o meu público, né? Que é o infantil. Você que está assistindo essa live, você que participou ao vivo, só gratidão. Você que vai assistir, que vai compartilhar, você que quer levar contação de história para a sua escola, para a sua cidade, é só entrar. Essa live vai ficar salva. Eu vou publicar, eu vou marcar o Josemi. Vocês entram lá no Instagram dele, que vocês consigam falar com ele, se organizar para ele abrir uma brechinha na agenda dele, porque agora é só entrevista, né? Então, tô assim agora, viu, Josemi? Você leva para sua escola, escola particulares, escolas públicas, que ele vai ali levar o projeto, evento infantil, se você quiser levar uma contação de história para um evento infantil, conversa com ele. Josemi, na biblioteca Hans, aonde fica essa biblioteca e quais dias que você fica lá, que você faz o trabalho lá? Então, a Biblioteca Hans fica na Celso Garcia, lá no Tatuapé. Geralmente eu vou no último sábado do mês, porque lá tem uma feira de livro, onde a gente expõe o nosso trabalho. Então, Uhum. não são todos os meses que eu faço contação de história. Então, às vezes eu faço, mas tem outras pessoas maravilhosas que fazem a contação de história basicamente todos os sábados. Então, Ah, quem tem criança pode frequentar a biblioteca, que é linda. E Magnólia, nesse mês lá está tendo uma exposição, é, Ecos do Hans, que é uma exposição que o meu grupo, o grupo que eu faço parte lá do Café Arte e Movimento, organizou em comemoração ao aniversário do Hans Christian Andersen. Então, nós fizemos poemas em cima das obras dele, da história dele, está lá em exposição na biblioteca também, durante todo o mês de abril. é uma dica de passeio, né? Aos sábados, você pode levar seu filho, você pode participar, conhecer, ter oportunidade, se seu filho ainda não é inserido no, na área O da universo leitura. literário, né? Exato. Traga seu filho para ler, que essa criança vai ficar muito mais rica em conhecimento. E aproveita também, o adulto já aproveita, pega um livrinho e vá ler também, né? Isso. Pais que leem, os filhos tendem a ler, pelo menos na lógica. Eles estão vendo ali na prática que alguém está realizando a leitura, né? Sim. Alguém perguntou o quê?
o endereço. Ah, alguém perguntou o endereço da biblioteca. Então, eu vou colocar lá, eu vou marcar a biblioteca. Aí vocês podem clicar também. Vai no perfil do Josemir, vai no perfil da biblioteca, lá vai ter o endereço que é no Tatuapé, né? Tatuapé. Isso. E aí você pode, é uma oportunidade e é gratuito, né? Isso, e a biblioteca ela é aberta todos os dias na semana. Então, tem várias atividades, eles têm a programação para o mês inteiro, então dá para entrar lá, ver a programação e escolher o dia e horário que tem algo que interesse. É sobre isso. Josemir, gratidão, viu? Deus abençoe você e sua família. Gente, sigam lá e não esqueça de compartilhar essa live. Obrigado, Magnólia, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você. Um Eu abraço que, a todos. eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.